queria saber quem foi o arrombado. Quem foi o arrombado que inventou essa história de R$2 o quilômetro. Justo. Fala, meus chapas e minhas chapas. Bom dia, boa tarde, boa noite, seus lindos e suas lindas. Beleza, galerinha? Pessoal, estamos aqui hoje no nosso primeiro vídeo, estilo podcast, né? Essa novidade aqui do nosso canal Uber do Lip, para trazer aqui conteúdos, né, do segmento do motorista de aplicativo, do nosso interesse, do nosso dia a dia, beleza? E uma vez por semana nós vamos estar gravando aqui nesse espaço para que a gente possa aí estar trazendo informações, tá? Você que está nos assistindo também, que é motorista aqui na cidade de Vitória, vai também ter uma hora a sua oportunidade de estar aqui conosco aqui para participar com a gente, beleza? E para você que não me conhece, eu sou Felipe Coelho, motorista de aplicativo no estado do Espírito Santo, e você está aqui no canal Uber do Lip. Esse canal foi criado com o propósito de dar dicas, sugestões, mostrar o nosso dia a dia, a forma que a gente trabalha, para que de alguma forma a gente possa aí ajudar no seu dia a dia, nos seus ganhos, beleza? Mas antes de nós mostrarmos o nosso convidado aqui dessa quarta-feira, nós temos também que mostrar também, né, os patrocinadores, né? A princípio nós só temos um patrocinador master, que é a Lips, o aplicativo de mobilidade privada. E como nesse canal aqui nós temos tanto telespectadores, motoristas e passageiros, então para você que é passageiro, aqui está um aplicativo que te traz mais segurança, né, que te traz uma confiança, tendo em vista hoje, né, o desgaste que o passageiro tem com relação a conseguir corridas. Então, nós vamos mostrar um take aqui mostrando como que funciona o aplicativo da Lips. E você, motorista, né, alguns já vêm acompanhando no meu Instagram, né, as corridas da Lips que pagam Ultra Mega Power bem, mas tem todo um processo ali. Caso você tenha interesse, nos chama aí no nosso Instagram, @UberDoLipES, beleza? Então assiste esse take com a gente. Conheça o Lips, o aplicativo de mobilidade urbana privada que transforma a forma como você se locomove. Agende sua corrida com pelo menos 40 minutos de antecedência e conte com conforto, segurança e pontualidade para chegar ao seu compromisso. O sistema de agendamento é simples, prático e garante sua tranquilidade. Lips, porque o seu tempo vale muito. Baixe agora e experimente a diferença. Agora, dando continuidade aos trabalhos, hoje eu trouxe aqui um convidado especial, Osvaldo Motter. Osvaldo, motorista de aplicativo também, e ele vai se apresentar aqui para vocês, né? Osvaldo, hoje ele é o diretor técnico da parte operacional técnica do aplicativo da Lips, formado em Gestão comercial. Beleza? E ele vai contar aqui um pouco da sua experiência, como que ele chegou aqui no mundo dos aplicativos, e ele também vai mostrar uma ferramenta a qual ele desenvolveu para esse mundo nosso dos aplicativos, beleza? Fala, meu considerado. E aí, Filipão, tranquilo? Beleza? Tranquilo, graças a Deus. Apresenta pra galera aí. Então, pessoal, vou repetir aqui, né? Meu nome é Osvaldo, prazer aí estar fazendo parte do primeiro podcast, né? Do primeiro vídeo com o modelo de podcast do canal do Uber do Lip, né? Deixar isso bem claro. É um prazer muito grande fazer parte dessa turma, dessa equipe que hoje é a Lips, né? Motoristas 10, um abraço aí pra galera. Enquanto a gente tá aqui, Isso. A galera tá lá ralando, né? Tá segurando o BO, não é verdade? Isso aí. Mas com certeza todos felizes, alegres e satisfeitos. Maravilha. Né? Enfim, Filipão, a gente entrou nesse mundo do aplicativo por acaso. Eu acredito que 98% dos motoristas eles entraram nesse mundão por acaso. E foi uma experiência bacana. Eu acredito que a forma que eu entrei foi a melhor possível. Eu acho que eu entrei da forma correta. Na época, eu trabalhava em uma grande empresa de telecomunicações, ok? Eu fazia parte do grupo de gestores dessa empresa. E aquela doideirada toda de Covid, perfeito, pressão, eu trabalhava na área comercial, então não é fácil. Verdade. Né?
A gente passou por um momento muito difícil no período da pandemia. Eu tinha uma equipe muito grande de vendedores e não estava sendo fácil, mas graças a Deus a gente conseguiu superar todos os desafios. E o estresse veio, perfeito? O estresse veio. Eu pedi para sair da operação. Quantos anos trabalhando nesse ramo? Eu fiquei 8 anos. 8 anos. 8 anos. 8 anos, né? E vinha também de uma experiência de uma outra empresa que eu fiquei 2 anos, fui para fora do Brasil, depois eu retornei. Fiquei, se eu não me engano, 1 ano fora. Depois eu retornei. E aí quando eu botei o pé no Brasil, recebi um telefonema, tive a oportunidade de entrar nessa empresa, entrei como supervisor e cheguei ao cargo de gerente. Foi uma experiência sensacional. E depois da pandemia, pedi para sair. Pedi para sair e como todo seletista, né, vamos falar assim, porque você é muito diferente, cara, é muito diferente. Você é acostumado com a CLT, salário, verdade, plano de saúde, ticket de alimentação, perfeito? Aquela garantia de que faça chuva ou faça sol, o salário vai estar na conta, né? E a gente com família, logo no segundo mês eu comecei a entrar numa crise de deprê. Nossa. Essa é a verdade. É verdade. Né? O que é a crise de deprê? O que eu fiz com minha família? Porque vem esse espírito, né? Como é que vai ser meu amanhã? E pintou uma oportunidade de trabalhar com um amigo no ramo da marcenaria, porque antes da telecomunicação eu fui gestor da Todeschini, eu tomei conta das 2 lojas da Todeschini aqui, e foi bacana. Fiquei 6 meses trabalhando com ele, fiz o dever de casa, ele me pediu para estar trabalhando um período para ajudar ele em um determinado assunto dentro da empresa, fiz minha parte. E um belo dia, quando eu encerrei minha atividade com ele, cheguei em casa e perguntei: o que eu vou fazer agora, tal, já fora do mercado, e vou me recolocar, vamos buscar emprego. Minha esposa pega e fala: não, por que você não faz Uber? Eu falei: Uber? Foi a mesma experiência que a minha. Minha esposa também não sabia o que fazer. Eu falei: por que você não faz Uber? Por que você não faz Uber, né? Inclusive hoje Cristina tá fazendo Uber. Enquanto eu tô aqui, alguém tem que estar trabalhando para pagar as contas, né? Então, está fazendo com excelência. Muito bom. Enfim, ficando cracudinha, né? Cracudinha. A gente tá ficando cracudinha, né? Só nas contas. Só nas contas. Enfim. E eu falei: você tá doido, mulher? Vou fazer Uber, isso não é para mim não e tal. E aí eu tava naquela última semana da operação lá na marcenaria e do nada ela me liga, cara. Eu falei, me liga, eu falei: fala, amor, tal. Ela: comprei seu carro. Eu falei: como é que é? Comprei seu carro. Eu falei: você é doida, mulher? Aí ela falou: não, o meu primo, né, foi lá na Honda que ele ia trocar o carro dele e o carro dele valia 42 mil. Aí ela pegou e perguntou se ele não vendia o carro para ela pelo mesmo preço que a Honda iria pagar, 36. Uhum. Perfeito? Aí ele falou: não, prima, vendo sim e tal. E aí ela comprou o carro, deu 6 mil de entrada, financiamos o resto a perder de vida, parcela de R$1.011, eu lembro até hoje, parcelinha de R$1.011. E a vida seguiu. E assim eu comecei a minha experiência como motorista de aplicativo. Muito bom. Mas tem um detalhe, eu esqueci. Quando ela falou que comprou o carro, nessa minha última semana, eu consegui alugar um Onix. Eu acho que foi muito importante. Muito bom. Eu aluguei um Onix antes, na época era R$500 por semana, R$400 por semana. Um Onix zerinho, coisa mais linda do mundo. Essa frente já novinha, tal, muito bacana. Um hatch. E eu fiquei 1 semana com o carro, gostei da experiência. Legal. Rodei igual um cachorro doido. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui para lá
umas croquetes, eu acho que Vila Betânia. Nossa. Umas crocas dos infernos, entendeu? Você teve algum suporte quando você começou a trabalhar com os aplicativos? Nenhum. Sozinho. Depois dessa semana que eu tive a experiência com um carro alugado, fui parado pela polícia, nesse local, acho que foi Vila Betânia. Fui parado pela polícia. O policial, lembra como se fosse hoje, o policial do Silvio falou: rapaz, o que você está fazendo aqui? Revistou o carro, aquela coisa toda. Enfim. E depois dessa experiência, minha esposa comprou o carro para mim e eu segui com o HB20. Só que houve uma falha. Porque eu juro para você, eu não entendia nada de categoria. Uhum. Então você imagina eu, desse tamanho, dentro de um HB20 hatch, fazendo X para cima e para baixo, batendo marcha. Nossa. Perfeito? É só importante pontuar o seguinte, Oswaldo, esse detalhe que você colocou, né? Você, motorista de aplicativo, que está assistindo esse podcast, que está, né, na verdade, querendo iniciar como motorista de aplicativo, vale essa dica aqui, tá? Então, às vezes, antes de você pensar em comprar um carro para trabalhar nos aplicativos, usa essa experiência. Aluga um carro para você sentir, para você ver se você vai gostar, né? Porque aí acontece. Porque o financiamento é um caminho sem volta, né? Dependendo ali, vão ser uma Bíblia Sagrada de 48 capítulos, outras de 60 capítulos, né? Isso ou aí. até uma Bíblia Sagrada de 72 capítulos para você ler, ok? Então, para você não passar por essa dificuldade, porque pode ser que você vai financiar um carro só para trabalhar no aplicativo e vai acabar que não vai gostar, né? Não vai se encaixar, não vai dar certo, então não tem necessidade. Você fazendo dessa forma, alugando o carro e sentindo se é isso mesmo que você quer, é uma boa dica, beleza? Pode continuar, Oswaldo. Então, aproveitando o que você falou, pessoal, não deem uma de cachorro louco. Procurem um amigo ou um profissional que trabalha com alguma consultoria nessa área. Entra no YouTube, digita lá Uber do Lip, ok? Você vai ter uma experiência, você vai entender um pouco do que é rodar em Vitória e vai ver se aquilo é para você, tá? Não escutem o que as pessoas falam, principalmente motoristas de aplicativo, tá bom? 95% mente. Show? Eu acho que pior do que pescador, só motorista de aplicativo. Perfeito? Verdade. Quanto que você tá ganhando? 10 mil. O cara não tá ganhando R$1.500 no mês, não tá conseguindo pagar as contas, ok? E essa é a verdade do que a gente vive hoje. E acaba iludindo você, te colocando numa situação completamente complicada. A gente teve um caso, já adiantando um pouquinho aqui, mas aproveitando, a gente teve um caso de uma pessoa que procurou a ajuda, né? Isso. Do Felipe. O Felipe trabalhando na parte de logística, na parte de estratégia, na orientação, o Felipe encaminhou para a gente estar apresentando para ele um produto de gestão financeira. E a gente teve 2 reuniões. Dentro dessas 2 reuniões, ele entendeu que o negócio... Justamente, muito bom essa lembrança. Que o negócio não serve para ele. E aí, qual foi a experiência dele? O que ele fez? Ele comprou ou alugou o carro? Ele alugou o carro de primeiro momento, ele iria comprar o carro, perfeito. Ontem a gente teve um caso da Emília. Emília, um abraço. Emília é ótimo. A gente teve uma oportunidade de ajudar mais um amigo do grupo, perfeito? E porque não é simples, ok? Não é simples. E lembrando, aplicativo, você está nele hoje, você acorda com ele no seu logado e você... Quer dizer, você vai dormir logado e quando você acorda, meu irmão, você pode ter um triângulo amarelo lá no seu aplicativo e acabou o milho, acabou a pipoca. Justamente. Perfeito? Muito bom essa observação, Show Oswaldo. de bola. Inclusive, gente, antes do Oswaldo continuar, e agora, dentro desse assunto que ele finalizou aqui, nós vamos entrar num ponto focal hoje desse vídeo. Mas você que está nos assistindo, esse conteúdo hoje, né?
como vocês estão vendo aí, 1 hora de vídeo, não é fácil, a correria e tal. Mas eu quero te chamar aqui a sua atenção para que você fique até o final, porque a cereja do bolo vai vir agora. E aqui nós não somos dono da verdade, mas uma coisa é fato. O que nós vamos apresentar aqui agora para você, motorista de aplicativo, nenhum influencer tem essa ferramenta a qual nós vamos apresentar. O que se tem hoje são várias ferramentas hoje, que é porque para você lançar o valor ali para você controlar. Agora, uma ferramenta que vai te dar uma projeção do que você tem que fazer, né? Porque é aquilo que é uma grande verdade. Tudo que o Oswaldo falou aqui. Às vezes o motorista sai para a rua para trabalhar e não sabe nem o que ele tem que fazer. Botaram-se na cabeça do motorista que ele tem que fazer R$500, não é verdade? Sim, exato. Que ele tem que fazer R$500, que ele tem que rodar R$2 o KM, né? É titular, essas coisas, eu né? queria saber quem foi o arrombado que inventou essa história de R$2 o quilômetro. Justamente. Então, eu sei que não é fácil assistir o vídeo de 1 hora, mas hoje o nosso propósito, e por isso que eu trouxe o Oswaldo aqui, porque... Oswaldo, bota naquela tela lá da ferramenta, porque eu quero mostrar para vocês o seguinte. Antes de eu conhecer o Oswaldo pessoalmente, essa ferramenta aqui, ela tinha chegado para mim num grupo de WhatsApp de uma pessoa próxima a mim. E a pessoa falou assim, tem um cara assim que ele criou uma ferramenta e tal, aquela coisa... Pô, e o cara é fera. Quando chegou, falou assim, você tá doido? Eu quero saber lá desse negócio aí. Esse monte de número, de coluna, isso é coisa de maluco. Mas eu vou falar para vocês, galera, depois que eu conheci isso aqui, tá? Com toda a minha experiência, né? Eu posso afirmar para vocês que isso aqui muda a vida da pessoa. E aí, Oswaldo, o que acontece? De toda a sua história que você falou, né? Como é que foi o processo do desenvolvimento dessa ferramenta aqui que você criou? Então, Filipão, o que acontece? Quando a gente trabalha na iniciativa privada, a gente é cobrado, né, cara? Uhum. E uma das funções do gestor é apresentar resultado. Ponto. Perfeito? Eu tenho que apresentar resultado para pedir mais. Uhum. Porque se eu não apresento, eu não consigo pedir. Então eu peguei toda aquela experiência de companhia e trouxe para o mundo do aplicativo, no que diz respeito à gestão. O que precisa ficar claro, gente, é o seguinte: ninguém é dono da razão. Perfeito. Mais uma vez, como o Felipe já falou aqui, ninguém é dono da razão. O que está sendo proposto aqui, o que está sendo apresentado aqui, é uma ferramenta que até hoje, tem 4 anos que eu estou nesse mundo do aplicativo, 4 anos e 2 meses, que até hoje conseguiu fazer com que eu entregasse o meu resultado. Então, eu entendo que funciona. Não só para mim, mas para aqueles que buscaram a orientação da ferramenta. Perfeito. Show de bola. Mas não é só no sentido, e precisa de deixar isso muito claro, tá, Felipe? Não é só no sentido financeiro que essa ferramenta, ela ajuda. Porque o que a gente tem de mais valioso hoje é o nosso tempo, né, Filipão? Justamente. E essa ferramenta, ela proporciona a você organizar os seus momentos, ok? Porque o que o motorista não tem hoje é tempo. Verdade? O camarada trabalha de segunda a sexta, de segunda a segunda, desculpa, né? De segunda a segunda, para tentar puxar um resultado. Mas por quê? Porque, cara, ele acorda olhando para um teto, se perguntando o que fazer e como fazer. Justo. E essa ferramenta, ela orienta exatamente o que você precisa buscar em relação ao que você fez até o momento. Muito bom. Show de bola? Então você consegue realizar um dimensionamento de folgas, entende? Tá ok? Esse daqui, pessoal, essa tela que vocês estão vendo, ela é de um motorista que trabalha num Virtus com GNV regulado para etanol. Ok? Existe uma particularidade ali, que aquele combustível por km, ele está hiperdimensionado em 4 centavos a mais por quilômetro, porque ele ainda não fez o fechamento do ciclo. Mas a gente sabe que é 0,41, ok? Mas inicia a 0,45, por quê? Para quando chegar depois do dia 20,
Isso aí. sobrar, né? Perfeito. Então, que fique isso bem claro aqui, tá? Então, essa planilha, essa ferramenta, você faz o dimensionamento do seu objetivo líquido, ok? O quanto que você quer tirar no mês. No caso, esse motorista, ele informou que ele quer uma retirada líquida de R$5.000. Você pode botar 2.000, você pode botar 1.000, você pode botar 500, você pode botar 10.000, você pode botar 100.000. Cabe a sua percepção se vai conseguir ou não. Agora, uma pergunta, Oswaldo. Esse 5.000 líquido aí é incluso ou é fora? Por exemplo, se o cara trabalha com carro alugado, Ok. esse 5.000 líquido, ele já é tirando o aluguel e o combustível? Ou se o cara trabalha com carro próprio, a parcela e o combustível? Ou é já incluso já? Não, isso daqui é líquido. Isso aqui é como se fosse o salário dele. Ok. Ok? Então Show já de bola? pagando já. Já pagando. No caso, a operação dele vai rentabilizar um bruto de 10.107,95. Muito Tá bom. vendo a meta dele? Ok. Dentro dessa meta de 10.107,95, que a planilha fez todo o cálculo sobre projeção, Ok. show de bola. Se ele continuar no ritmo que ele tá de entrega de resultado diário, ele vai fazer um faturamento bruto de 11.309,97. Perfeito. Perfeito. E ele vai ter um lucro projetado de 1.202. Ou seja, ele vai fazer os 5.000 mais 1.202 e ele ainda vai... E aí vai ter 6.202. Líquido. Líquido. Top. Já pagando tudo, pagando o combustível, pagando a prestação do carro, caso tenha. No caso, aqui o carro é quitado. Perfeito. Show de bola. Ok. Mas se ele tiver um carro Financiado. financiado, ele pode inserir o valor do financiamento, que ela vai estar calculando quanto que ele precisa de fazer. Exemplo, quanto que esse motorista precisa de fazer hoje? R$302,15 é a meta mínima. Uhum. Quem é que sabe o que precisa de fazer hoje, tomando como referência o valor que ele fez até a data de ontem? Você vê muita gente falando assim, R$300 por dia. Mas de onde que esse arrombado tirou R$300 por dia? Eu vou rodar R$2 o quilômetro. Oswaldo, então, em cima do que você acabou de falar, a planilha aqui, ela também te dá, porque você falou essa questão, né, que se rotulou, rodar R$2 por km. A planilha que ela informa quanto que você tem que fazer o km, a hora, por minuto, em cima de uma projeção que você fez até aqui? Informa. O que ocorre? O que o motorista ele precisa entender? Motorista, é muito delicado o que é muito delicado o que vai ser falado aqui, porque a gente pode ser julgado como prepotente, vamos falar que a gente é retardado, né? Mas tragam os números, ok? Como eu falei, ninguém é dono da razão. Show de bola? Ninguém é dono da razão. Mas vamos argumentar com dados. Show? Porque a gente vira a chave também. Beleza? Mas tudo é planejamento. Por quê? Não existe corrida ruim. Existe a corrida certa. Tá bom? Tem aquele dia que você tem movimento, que você pode escolher. Tem aquele dia que tá fraco. Qual é a corrida certa no dia que tá fraco? Entende? Então tudo é sobre aquilo que você planeja no início do mês. Exemplo. Qual é o planejamento desse motorista? O planejamento desse motorista é rodar 1,70. Ele está fechando a 2,31. Perfeito? Ok. Então, ele está acima do planejamento? Sim. Então ele está ok, não está ok? Perfeito. Agora, se ele estivesse rodando a 1,75, ele estaria errado? Não, mas... Não estaria errado. Por quê? Porque ele estaria entregando no final do mês os 5.000 líquido Perfeito. que ele quer retirar. Show de bola? O que acontece quando você atua de forma planejada? Você vai conseguir separar o que é seu e o que é do carro. Perfeito. Perfeito? Então, num planejamento de 2,31 por quilômetro, que é o que ele está rodando hoje, ele roda menos.
Se eu tenho um custo de material rodante de 0,55 centavos por quilômetro, eu vou ter que reservar para o meu carro nesse mês. 2.214. Ok. Perfeito. Então, desses 11.303, ok? 19,45% vai ser combustível, 2.214 vai ser do veículo, e o restante é para o bolso de quem? Seu. Do motorista. Perfeito. Beleza? Show de bola? Perfeito. É simples. Se eu rodo num KM menor, a 1,70, automaticamente, tá vendo aqui a projeção KM mês? No ritmo que esse motorista está, ele vai fechar o mês com 4.888 quilômetros. Ok. Se eu rodo a 1,70, o que acontece? Ultrapassa. Ultrapassa, o meu KM vai aumentar. Justamente. Qual é o problema desse KM aumentar? Me conta. Então, o cara que tem um carro próprio, tá tranquilo. Agora, o cara que trabalha com KM limitado, que é o meu caso, né? Por exemplo, hoje eu tenho um carro alugado na Zap Localiza, que o meu KM é 5.000 quilômetros mês. Ok. Então, ou seja, se eu ultrapassar aquele limite ali de 5.000, o que vai acontecer? A locadora vai passar a me cobrar 55 centavos por KM excedido. Ah, que legal, 55 centavos, né? Alguma coincidência? Alguma coincidência? Na cabeça. Na cabeça. O que as pessoas... Aí, Filipão, eu vou inverter aqui. Aí eu pergunto pra você. Você alcança seu resultado? Se eu alcanço? Alcanço. Alcança. E o que faz você alcançar seu resultado? O que mudou a história do seu resultado? Foi Uber ou foi a mobilidade privada? Mobilidade privada. Por quê? Porque ela paga 1 quilômetro, ela paga mais, né? pega mais. Então, aquele motorista do carro alugado, de Localiza, de Zarp, se não souber rodar, Perfeito. o que acontece com ele? Ele quebra. Porque não bate, né? Não bate, a conta não fecha. Se ele ficar rodando a 1,50, 1,60, 1,70, ele não vai conseguir trabalhar. Agora, tudo é o que você quer pra você. Isso aí. Show de bola? Exemplo, eu, Oswaldo, se eu for trabalhar com um carro alugado da Localiza, com uma quilometragem limitada a 5.000 quilômetros por mês, não tem outra alternativa se não for a mobilidade privada. Entendeu? Eu vou ter que desenvolver o particular, mas isso é um tema para outro podcast, ok? Que a gente pode estar falando, a gente vai falar do IDN, como que surgiu, a Alips, toda a situação de precificação. Perfeito. A gente pode estar aqui falando, ensinando a galera a precificar, Justo. entendeu? Muito bom. Ensinando a eles que o que você tem de mais valioso é o tempo, quanto que vale o seu tempo, Justo. perfeito? Perfeito. Lógico que isso vinculado ao quilômetro rodado. Justo. Então uma coisa anda junto com a outra. Posso aproveitar e fazer uma pergunta pro telespectador? Pode, claro, Posso? pô, fica à vontade. Você que trabalha no tempo, que fala que 50 reais por hora é bom, conta pra mim qual é o seu custo por hora. Será que ele sabe o custo por hora? Rapaz, se você perguntar isso, o custo por KM, fica um silêncio, fica aquele grilinho, né? Cri, cri, cri. Imagina o custo por hora. Então como é que o camarada fala pra mim que trabalha por hora? Isso aí. Sempre que a gente vai fazer uma consultoria para o motorista, que ele vem muita gente já vem né, pronta. Não, eu trabalho 50 reais por hora, R$1 por minuto, tá, mas por que você trabalha? Não sabe responder. Perfeito? Perfeito. Então, essa ferramenta, ela vem exatamente para te orientar. Eu, pelo menos, uso, e já tem muita gente usando a ferramenta, tá desenvolvendo bem. Muito bom. Ela vem exatamente para orientar essa situação. Aí, voltando aqui. Aí, vamos lá. Hoje, esse motorista, ele precisa de rodar 2,13 o km, ó, tá vendo aqui, ó? 2,13. Aham. Show? Fazer R$302,15, rodando a 2,13 por quilômetro rodado. Só um minutinho, Oswaldo. Explica pra gente o que é esse forecast aí pra gente. Forecast é o número mágico, ok? Perfeito. É o número mágico. Exemplo, vamos lá. Cara, você tá naquele dia tenebroso, terrível. Dia das bruxas, meu irmão. Nada encaixa, nada dá certo. Faça chuva ou faça sol, faça esse número. Por quê? Porque é o mínimo que você precisa fazer para que fique factível o seu resultado de R$5.000 líquido. Show.
Se você não realiza esse número dentro daquela meta planejada, chega uma hora que frustra. Por quê? Porque esse número começa a ficar muito alto. Perfeito. Aí você não alcança mais. Entendi. Entendeu? Então, é o que eu sempre falava para todo vendedor. Qual é a sua meta? Aí ele vai falar assim para mim: pá, eu tenho que entregar 25 contratos no mês. Não, cara, você tá errado. Porque se você pensa no 25, fica difícil, concorda comigo? Perfeito. Então, sua meta é uma por dia. É igual eu falar aqui: qual é a sua meta? Minha meta é 10.100 reais. Porra, 10 mil? Já pilha a cabeça do camarada. Já pilha a cabeça do camarada. Mas quando você olha aqui, 302 reais, opa, dá pra mim. Beleza. Então, é isso. Então esse forecast é o mínimo. É o mínimo. Mas, por exemplo, a planilha ali, tem algum campo ali que mostra ali que tem a meta dia. Meta dia. Aonde Ok. que tá essa meta dia Tá ali? aqui, ó, 404. Opa! Ó, R$ 404,32. Então, o melhor dos cenários é esse motorista aqui dessa planilha que você está apresentando, Isso. se todo dia ele fizer ali 404,32. Ok. Aí o que mostra, o que a planilha tá mostrando aqui? Que esse motorista, ele tá fazendo 452,40 de média. Bacana. Ele tá com um gap, Aham. ok, de 48,08 positivo, ou seja, ele tá fazendo R$ 48 a mais que a meta todo dia. Rapaz, que bacana isso aí, hein, cara? Top, show de bola. Muito então, bom. por ele estar com essa média, ele consegue entregar hoje R$ 302 e ele vai continuar projetando os R$ 5.000 líquido dele. Muito bom. Beleza? Então, assim, ó, só para ficar claro, galera. Então, aqui, ó, a ferramenta tá mostrando que você tem uma meta ali de 404,32 dias, perfeito? Perfeito. Mas como ele falou, se tiver aquele dia que não tá dando certo, que as coisas tá lá, que você sabe, né? Por exemplo, eu vou falar por mim hoje. Antes da gente vir aqui pro podcast, eu saí para trabalhar, tava com 2 agendamentos. Aí, beleza, fiz os agendamentos, tranquilo. Rapaz, o negócio tava tão ruim que deu para me assistir o podcast do Claudinho 1 hora. Então, ou seja, aí hoje de manhã, o que eu fiz? Eu fiz 70 e poucos reais, mas o meu forecast também, ele tá na casa de 300 reais também. Ok. Então, ou seja, sai daqui, eu sei que eu tenho que fazer pelo menos o mínimo. Ok. Por quê? Porque tem um detalhe também, né, Oswaldo? Se o camarada não fizer aquele forecast, o que assim pode acontecer se ele não for disciplinado, pelo menos com o mínimo que é o forecast? Ele vai frustrar. Vai frustrar. Nós temos pessoas envolvidas nesse processo onde a gente iniciou um trabalho, onde ela começou de forma organizada e desandou. Ao invés de fazer os 300 que pedia, começou a fazer 250, porque esse nosso negócio é igual boteco, né, cara? Você bota a mão em dinheiro toda hora, você acha que tá com dinheiro, mas não é bem por aí. Justo. Aí, quando ele ia entregar o resultado da planilha, a planilha informava que a meta dele no outro dia era 320, porque ele não fez os 300, fez 250. E assim, por 3, 4 dias, chegou uma hora que a meta dele chegou a 430, o forecast informando 430, e quem não faz 300 vai fazer 430? Não vai. Aí ele fecha a planilha e no outro mês tá ele reclamando que o aplicativo é ruim, que não tem corrida boa, que não sobra dinheiro para nada, que não tá conseguindo pagar o aluguel. Aí o problema é de quem? É o aplicativo ou o problema é ele? O problema é ele. O problema é ele, exatamente. Mas só para concluir aqui, quando você perguntou quando ela informa o valor quilômetro, e eu falei que não existe corrida ruim, existe a corrida certa, e aqui está planejada a 1,70, caso esse motorista estivesse trabalhando a 1,70, ele está ok, porque está dentro do planejamento dele. Perfeito. O que iria aumentar? Iria só aumentar o projetado dele do KM mês, perfeito. Automaticamente, esse material rodante, ele iria reduzir, o valor por quilômetro ia reduzir, porque é inversamente proporcional. Justo. É exatamente isso que ninguém te ensina. É isso aí. Tá beleza? Ninguém projeta, né? Eles só olham o passado, eles só analisam o passado.
Perfeito? Mas ninguém te fala que o seu valor de quilômetro rodado hoje tem que ser diferente do valor quilômetro de ontem, porque o seu resultado ele precisa ser diferente. Justo. Perfeito? Perfeito. Então, o que ocorre se você roda 1,70 dentro do planejado? Você só vai ter que guardar mais dinheiro para o seu carro. Justamente. Não tem problema nenhum. Você pode rodar 1,70, você pode rodar 1,60, você pode rodar 1,50. Perfeito? Perfeito. Você só vai precisar entender que vai rodar mais. Perfeito. Se você vai rodar mais, você vai gastar mais o seu equipamento. Se você tiver com o dinheiro do equipamento na hora que ele gritar, não tem problema nenhum. E detalhe também, sempre que você falou também, que se ele roda a menos, né, dentro desse limite que você falou, o KM também dele, né, ele acaba alterando também, né? O KM, no caso, por exemplo, de um cara que trabalha com carro alugado, né? Então, ou seja, se uma coisa é você rodar, por exemplo, aqui 2,31 o KM. Perfeito. Né? Então, ou seja, você passa, o seu KM ele fica potencializado. Sim. Né? E você agora, por exemplo, se você roda abaixo, porque é uma conta simples, né, Oswaldo? Por exemplo, se você tem ali, ó, mensal ali, R$2 o KM, e você tem uma projeção líquida, essa conta é fácil de fazer, né? Fácil. Perfeito? Perfeito. O melhor cenário que tem, Felipe, eu sei que não é o tema aqui agora, o melhor cenário que tem é carro alugado com quilômetro livre. Perfeito? No máximo uma troquinha de óleo com o cara ali e você sentar, pô, filho. É isso aí. Esse é o melhor cenário do mundo. O cara não se preocupa com IPVA, o cara não se preocupa com pneu, o cara não se preocupa com manutenção, o cara não se preocupa com nada. Isso aí. A gente tem uma planilha direcionada para motorista que tem carro alugado. Perfeito? A sua é de carro alugado, né? É até por isso, pessoal, que a gente fala muito sobre carro alugado, porque hoje eu vou falar da minha realidade e da realidade de muitos motoristas. Muitos motoristas têm essa realidade hoje do carro alugado. Então, por isso que sempre a gente vai sempre estar pontuando, né, Oswaldo? Sim. Sobre a questão do carro alugado. Porque o carro próprio é uma realidade. Ele não tem essa preocupação da questão da limitação do KM. Mas hoje é uma realidade. A grande maioria hoje dos motoristas trabalho com carro alugado, pelo menos dos que eu conheço, dos que estão lá no nosso grupo lá, Sim. A grande maioria é carro alugado, e muito bom você ter falado sobre esse detalhe, né, que uma realidade é o carro alugado com KM limitado, outra coisa é livre. Sim. Mas enfim, isso aí vai ficar um assunto para a próxima, outro podcast pra gente não embolar aqui. Não, perfeito. Beleza? Pode continuar, Oswaldo. Show de bola. Então, Filipão, aqui a gente consegue ter uma visão e entender como que tá o mês até o momento, o que eu preciso melhorar, se eu tenho que melhorar meu KM. Lembrando que aqui a gente só tá com uma tela da planilha, mas na verdade elas são 6 abas, onde você faz lançamento de tempo, de hora, você trabalha com resultado líquido. Eu, por exemplo, eu trabalho com resultado líquido. A minha estratégia, eu não trabalho nem com valor por quilômetro, né? A gente, em outro momento, entra nesse tema também, é muita coisa, pessoal. É um papo bem profundo e muda a vida da pessoa. Justo. Né? Precisa de virar uma chave. Justamente. A gente sabe que precisa. Estamos tentando virar uma chave. Marlon, essa foi pra você, hein? A gente precisa de virar uma chave, né, cara? Mas tá virando. Muito bom. E a coisa vai acontecendo e você vê a pessoa feliz, né? Você vê a pessoa desenvolvendo no dia a dia. É fácil? Não, não é fácil. Mas tem que virar a chave. Não adianta. Eu tinha a chave da madrugada. Eu tinha a chave de bater lata, lembra? Lembro. Lembra? Oswaldo, vai lá buscar o cara, depois você volta, mas tem que rodar. Né? Nem tudo são números, né? Muita coisa a gente aprende com o Filipão na estratégia. E assim vai. Aí quando você junta a informação do número com a estratégia, jovem, não tem como dar errado. Só sofre se quiser. Vai ter aquele dia mais difícil, mas vai ter aquele dia que você vai surfar. Justamente. Como todo comércio. Perfeito. Perfeito? Tô falando alguma besteira? Não, é isso mesmo. Não é isso? É o nosso dia a dia, né? É o nosso dia a dia. Show de bola? Então, lembrando... Agora eu queria falar o seguinte, Oswaldo. Para você chegar a todo esse cálculo aqui da sua planilha, como que você conseguiu chegar porque isso aqui é uma planilha que você usa fórmulas, né, e tal, mas também você tem que lançar números para chegar, porque senão, por exemplo, quem tá assistindo vai falar assim, pô, mas como é que esse cara chegou nisso aí? Então, são duas situações que as pessoas precisam entender. Uma é planejar e a outra é consolidar.
Ok. Perfeito, show de bola. Eu uso a ferramenta DriveU, ok? Para estar consolidando o meu resultado. O que é o consolidar? É você buscar no passado as informações para você trabalhar o futuro. Ok. Então, todo último dia do mês, eu realizo o meu planejamento na planilha. Eu sento no último dia do mês e faço o planejamento de qual KM que eu vou rodar, qual o valor hora que eu vou operar, o que eu preciso de resultado líquido, porque a planilha ela tem uma abinha lá no canto onde você vai destrinchar e informar para ela aluguel, água, piriri, pororó, patati, patatá, sei lá que lá, sei lá que lá, sei lá que lá. Perfeito? E aí ela vai estar te informando que você vai precisar de grana. E, mediante isso, ela vai estar te informando como realizar essa grana. Mas, para que isso aconteça, eu preciso de ter um consolidado. Então, eu busco nesse consolidado a informação do último trimestre. Perfeito. Show de bola? Eu uso o DriveU. Muito Então, bom. Eu também uso. Né? Então, todos os dias eu consolido o meu resultado, aqui eu planejo e eu consolido o meu resultado no DriveU. Então, eu quero entender o meu valor por hora nos últimos 3 meses. Para projetar o mês seguinte, eu vou no DriveU e vejo o meu valor por hora. Bacana. Eu quero entender o meu custo por quilômetro nos últimos 3 meses. Eu vou no DriveU e busco o custo por quilômetro das 3 horas. É rápido. Isso. Mas aí, em cima que você está falando, por exemplo, você está falando que você usa a ferramenta do DriveU para chegar aqui. Porque aqui, por exemplo, o motorista que está assistindo agora esse podcast, ele não vai precisar disso porque a ferramenta aqui, ela já entrega tudo. Perfeito. Ela já está aqui numa mão com açúcar. Tá na mão aqui. Perfeito. Ok? Porque, igual você falou, você pegou ali aquilo que é do passado, né, os 3 últimos meses, em cima de quilometragem, de tempo e tal, você consegue chegar, por exemplo, eu vi aqui que tem uma parte aqui que ele fala, não sei se eu vi aqui, que ele fala sobre a média de velocidade, essa aqui. Ah, ok, tá vendo aqui, ó? Mostra aqui pra mim, que eu acho que eu vi, só não tô vendo. Olha só que interessante, olha só que legal, né? Tá aqui, ó, deixa eu só... Opa, deixa eu passar aqui, porque só para mim que ele... Cadê a minha... Aqui, ó. Aqui, Filipão. Velocidade média km por hora, ok? Essa velocidade, olha só, perfeito? Deixa eu só... Eu vou abrir aqui o DriveU. Pode abrir. Show de bola. Perfeito. Para você visualizar aqui uma situação. Perfeito. Galerinha, enquanto ele vai abrindo aqui pra gente ver... Ó, eu sei que às vezes demanda um tempo, mas vocês estão vendo que papo bacana, né? Informação pra gente hoje, no nosso mundo, é tudo. Então, segura mais, vale a pena você ficar até o final, porque como eu falei, não somos donos da verdade, mas isso aqui ninguém tem, ninguém mostra. Tá? Porque essa é a realidade. Então, hoje com essa ferramenta, o que acontece? Você não sofre. Quando você tem uma ferramenta que já vai te dar um planejamento mensal ali, você não sofre, você já sai de casa sabendo o que você tem que fazer. Você não sai, né? Assim, né? Vou apontar o dedo pro céu e vão ver onde que vai cair a sorte. Não. Você já sai de casa sabendo o que tem que fazer. Então, esse é o propósito, por isso que nós trouxemos o Oswaldo aqui. Ele vai estar abrindo aqui essa tela aqui, para mostrar para vocês, porque são detalhes, né? Por exemplo, agora ele mostrou aqui, ó, 22 é a velocidade média por km, né? Km hora. Então, se tira isso do nada, não. Filipão, abri aqui o DriveU, perfeito. Esse daqui é o resultado até o momento do mês, show de bola, o resultado consolidado, né? Então, quando você vem trabalhar, como é que eu faço? Vamos lá, tá vendo? Do dia 1º até o dia 30/6, vamos botar até o dia 11, que foi o último dia trabalhado. Ok. Perfeito? Show de bola. Então vocês podem observar, eu rodei 1.754 km, 79,29 a hora. A minha média por hora, ela tá ficando em R$ 51,23. A média por km, 2,32. Show?
Beleza? Inclusive ali, até voltando numa pergunta que você fez ali mostra ali o seu custo por hora, né? Mostra o custo por hora, tá vendo? Ó, o gasto por quilômetro 1,4 e aqui a média por hora, eu tenho um gasto por hora de R$ 23,01. É isso aí. Show então, de bola? é dessa ferramenta que você tira as informações para projetar, porque o Drive, ele consolida o resultado. Isso, ok. Né? Porque, explica aí, você é a melhor pessoa para explicar o que é o consolidar, quando a gente fala de consolidar o resultado, porque a projeção você já falou em cima da planilha. Perfeito. Já que você está nessa tela aqui, explica para quem está assistindo o que é o consolidar. O consolidar é você informar de fato o que aconteceu no momento. Perfeito? Quando você faz um plano, você vislumbra algo. Então, eu falo assim, exemplo, planejei rodar a 1,70, mas hoje eu rodei a 2,30. Então, eu planejei rodar a 1,70, mas eu vou consolidar que eu rodei a 2,30. Eu vou informar que eu rodei a 2,30. Perfeito. Perfeito? Então, é sobre o consolidado que a gente faz as contas. Exemplo, poxa, eu quero fazer o meu planejamento. Então, eu venho aqui, só para vocês terem uma noção. Vamos lá, maio, né? Do trimestre maio, abril, março. Dia 1º de março até o dia 31 de maio. Então, eu tenho consolidado que nesse último trimestre eu rodei a 54,27 a hora. Muito bom. E o meu custo por hora nesse último trimestre foi 24,22. Por que eu preciso de consolidar? Porque a gasolina do último trimestre não é igual a gasolina desta semana. Muito bom. Perfeito? O pneu do último trimestre não é igual ao pneu dessa semana. Então, eu preciso ter uma base. Então, a minha base é o que eu consolidei. Perfeito. Perfeito? Então, quando a gente volta aqui, quando a gente te respondendo a pergunta da velocidade média, Isso. e pessoal, aproveitando a oportunidade, a velocidade média é a base de cálculo para tudo. Por quê? Porque é o seu limite de produtividade. Justo. Se você digitar aí no Google qual é a velocidade média no trânsito de São Paulo, eles vão te informar que é 25 km por hora. Então vamos lá. Se você trabalha 10 horas, quantos quilômetros você vai rodar? 250. Perfeito. Se você trabalha R$2 por quilômetro, como esse monte de arrombado fala que você tem que trabalhar, você vai fazer 500 conto. Isso aí. Então você fazer mileta, você tem que trabalhar quantas horas? 20 horas. Justo. Então existe um limite, ok? Você precisa de encontrar qual é o seu limite. Agora, o que você não pode é sair de casa sem saber o que precisa fazer. Beleza, Filipão? Show de bola? Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Perfeito? Então, vamos lá. Então, no último trimestre, quando você pega aqui, ó, o faturamento bruto, perfeito, os gastos. Lembrando que dentro desses gastos aqui, existe aquele material rodante que foi separado para o veículo. Ok. Ok? Show de bola, né? Tá aqui, ó, despesas. Ok? Ó, o custo operacional, R$ 7.174. Esse valor nos últimos 3 meses ele foi separado para o veículo. Aí né? eu vou, assim, quando você concluir aqui, eu vou te pedir para você mostrar aquela tela daquela Ok, perfeito. desse custo operacional. Show. Porque também, senão a pessoa fala, o que está envolvido esse custo operacional? Ok, Perfeito? beleza. Pode Show concluir. de bola. Então, esse valor aqui foi retido para o veículo. Ok. Qual é o erro do motorista? É ele achar que esse valor é dele. Isso aí. Porque ele não sabe a quanto que ele tem que rodar. Entendeu? Perfeito. Ele só sabe que ele vai botar a gasolina no carro, vai sentar no banco e ó. Pau e a na mamãe máquina. Uber destruindo o carro dele, Isso aí. ele se acabando, chegando mancando em casa de tanto bater marcha, escutando um monte de passageiro, cara, desaforado, Isso aí. ele tendo que fazer corrida de supermercado para passageiro arrombado. Você tá entendendo? Ele tendo que aguentar aquele monte de criança chorando nas ideias dele dos infernos. Mas cara, não é uma vida fácil, é estressante, cara. Justo. E o cara ainda não tem tempo para ficar com a família. Muito bom. E só quem ganha dinheiro é a Uber, É isso aí. não com a gente. Isso aí.
Com toda a convicção eu falo que comigo não. Isso aí. Perfeito? Ela ganha o dinheiro dela, que ela tem que ganhar, porque senão também não ganha o meu. Porque se a Uber não ganhar o dela, eu não tenho passageiro. Perfeito. Show de bola. Lembrando que o nosso objetivo hoje é outro, né? Isso aí. outro dia. Enfim, aí vamos lá. Esse mês eu foi preciso fazer a manutenção na caixa. Show de bola, manutenção na caixa preventiva, troca de óleo. Seu carro é automático, Automático, né? R$1.200. Foi pago? Foi, como? À vista. Isso aí. Onde que estava o dinheiro? Na conta do veículo? Nesse valor aí, Isso, custo operacional. Custo operacional. Aqui está envolvido documentação, depreciação, pneus. Mês que vem eu tenho que trocar o pneu, tô no último ciclo. Ok. Último ciclo, R$1.600 conto. Então, muita gente esquece, cara, disso. Uhum. Ok? Aí qual é o processo? Qual é o processo? O processo é, o motorista esquece, acha que o dinheiro é dele, não é. Aí ele trabalha com cartão de crédito, perfeito, precisou de fazer uma compra, alguma coisa para o veículo, usa o cartão de crédito da família, show de bola. Aí ele não separa o dinheiro para pagar o cartão de crédito, ou então acontece um outro imprevisto. Exemplo, eu não tive que fazer a caixa, o óleo da caixa, Sim. 1.200, passei no cartão, tem um limite de 5.000. Vou dar um exemplo, né? Aí, porra, precisei de fazer mais um serviço no carro. Gastei mais 2 conto, ou 1.500 conto. Que para gastar 1.500 conto no carro hoje é uma brincadeira, Com né, certeza. Fiote? Peguei uma chuva, passei no buraco, estourei alguma coisa. Arranhou o carro. Arranhei o carro. O camarada foi fazer trocar o pneu do meu carro, espanou, estourou o parafuso lá dentro. Foi 600 conto que eu gastei, cara. Caramba. 600 porque teve que trocar tem um nome que falou lá, esqueci como é que é. A roupa do parafuso, de dentro, 600 conto, e aí? Aí você passa mais 600 conto, daqui a pouco você não tem limite para fazer compra dentro de casa. Isso aí. Ok? Aí o cara já não tinha gestão, usou o cartão, aí ele estourou o cartão. Para pagar o cartão, ele pega dinheiro emprestado com o banco. Eu tô contando aqui o ciclo. É isso aí. Aí ele pegou dinheiro emprestado com o banco, não consegue pagar o banco, tá com o cartão estourado, vai pedir dinheiro a agiota. Pede dinheiro a agiota, fica igual um doido, o carro já quebrado, todo sapeado, fudido e estourado. E a agiota ameaçando ele de morte. A agiota ameaçando ele de morte. E daqui a pouco ele não tem mais carro. Sabe qual é o período? 2 anos. É isso aí. Isso acontece em 2 anos com o motorista que não está preparado. E é uma realidade, porque hoje, até bem dos influencers hoje, quantos influencers hoje que estão aí vivendo de YouTube, mas não roda mais, porque quebrou. Ele vai falar isso que não quebrou, mas ele quebrou. Não, ou então ele comprou um carro elétrico, entendeu? Ou então ele comprou um carro elétrico e ele vai falar pra você que ele comprou o carro elétrico porque ele economiza combustível. Só que a gente prova que ele não economiza combustível. Isso aí. Perfeito? Perfeito. A gente prova que ele não economiza combustível. Show? E eu ainda provo pra ele que o carro dele é mais caro do que o nosso. Justamente. Por quilômetro rodado. Perfeito. Ok? A gente tem aí 2 BIDs na operação, que a gente faz a consultoria, a gente tem o custo do BID Dolphin na mão. Mas enfim, isso aí ninguém te fala, e isso é o tema do carro elétrico. Não, isso aí vai dar o que falar. Vai dar o que falar. Eu queria bater um papo com o Batista, eu queria bater um papo com o Monster, eu queria ter a oportunidade de sentar com esses caras e fazer as perguntas corretas para eles. Porque na verdade hoje é uma realidade. Você tem um influencer que ele só mostra flores, Sim, ok? E tem aquele também que vende ilusão, sim. né? Então, por isso que desde o início desse vídeo nós estamos falando que nós não somos donos da verdade. Não. Mas aqui, ó, tem um ditado que diz que contra fatos não há argumento. Nós estamos aqui apresentando números. Ok. Números reais e fato. Então não tem argumento. Entendeu? Então por isso que depois que você concluir essa parte aqui, eu quero que você abra aquela outra tela Vou para abrir. você mostrar lá o que é o custo operacional. Ok. Que aí o motorista vai ver a realidade do dia a dia dele ali dentro do carro dele. Perfeito. A Ok? gente vai fazer isso sim. Perfeito. Só que, concluindo a questão do carro elétrico, teve um influencer aí que ele agora conseguiu a placa solar. Aí agora que lascou. Perfeito? Só que, cara, ele pagou o custo da placa solar. Pagou R$15 mil para 1.600 kVA. Pra fazer a carga de um BID. 45 kVA dia. Ok? Que isso é tudo dimensionado. Você tem que mandar fazer um projeto.
Eu ia pegar meu carro e ia na BYD, lembrando, carro elétrico, o BYD Dolphin é uma carreta. Top. É uma nave. Porra, você entra dentro. O King, então, Espetacular. Você tá doido. Tecnologia Você tá doido. absurda, Você né? tá doido. Eu não tô falando de carro. É uma nave. Ponto, acabou. Só que o que a gente tá pontuando aqui é a paz do profissional envolvido no processo. Justo. Não adianta você comprar uma coisa se deixando enganar e você ficar tendo que pagar parcela de 4, 5 pau por mês e se fudendo aí, se matando nessas tarifas ordinárias que Uber 99, InDrive, que também InDrive tá um lixo, Tá. você tá entendendo? Pagam pra você. Não se ilude, ok? Aí tá, eu fui fazer um orçamento. Eu fui na BYD, peguei meu carro, falei, pô, vou trocar, vou ver qual é. O cara pagou lá 15 mil, né? Pô, meu orçamento ficou em 57. Por quê? Porque ele tá pagando custo, cara. Justo. Ou ele tá fazendo a propaganda pro bonitão da placa. Isso aí. Show de bola. Aí ele vai pagar 15 mil. Agora eu vou pegar 57 mil e vou ter esse retorno quando? Porque, eu economizo na minha casa. Não, que bonitão. O seu projeto de placa solar, ele é para uma produção X que você vai produzir para o seu carro. Se você quiser uma produção maior, você precisa botar mais placas e isso fica mais caro. Justo. Então, quando você vai fazer o dimensionamento do seu custo, você tem que botar o valor daquela placa ali que está alimentando o seu carro. Com quanto tempo você vai ter o retorno disso? Consegue entender a continha que eles não fazem? É isso aí. Eu não sei se não fazem porque não sabem fazer, ou se eles não fazem porque eles precisam de vender o produto de alguém. É isso aí. Ponto. Você Esse tá é o entendendo? Mas aqui a gente fala a realidade, né? Perfeito. Enfim, então voltando aqui, deixa eu... Às vezes eu dou... Aqui. Caramba, ele dá uma perdida. O mouse, né? Destravou? Não, o mouse eu não sei onde... Aqui, ó, tá aqui em cima aqui. Ok. Então, eu venho aqui e vou... Deixa eu diminuir aqui um pouquinho mais. E eu vou vir aqui em... Cadê? Financeiro... Analítico? Geral. Não, eu venho no geral. Então, no geral aqui, ó, desses 3 meses, eu rodei 13.031 quilômetros, show de bola, e horas trabalhadas 575. Ok. Quem sabe a fórmula da velocidade média? ΔS sobre ΔT. Show de bola? Então, quando você pega, fazer aqui na calculadora, 13.031,18 vezes, dividido por 575 Isso, 575,22. vezes 100. Qual é a velocidade média? 22. Na cabeça. Mostra aqui, ó. 22,66. Isso aí. Ou seja, a minha capacidade de rodagem são 22,66 km por hora. Isso aí. Isso de volante. Ok? Horas de volante. Então, eu dentro da cidade, eu Oswaldo, dentro da região metropolitana de Vitória, que envolve Viana, Cariacica, Serra Isso. e assim sucessivamente, eu rodo, vamos botar 22 km por hora. Ok. Encarando trânsito, sem trânsito, madrugada, é a minha média. Se eu trabalho 10 horas de volante, 220 quilômetros. Isso aí. E aí você inicia o seu planejamento no mês. Perfeito. Perfeito? Assim você consegue chegar no resultado daquela planilha, não. Exatamente. E assim vai, e as fórmulas, e a gente vai atuando, sempre planejando. Perfeito. Na planilha, e na fórmula, opa, eu acho que eu mexi aqui. Com aquele resultado de 22,66 km por hora que a gente viu no consolidado do último trimestre, Ok. o que acontece? Eu consigo chegar na velocidade média que a gente precisa operar. Então, se eu tenho 8, isso aqui é editável na planilha, porque aqui é uma imagem, mas você consegue editar se você vai trabalhar 8 horas, 10 horas, Isso. e ela vai formatar exatamente dentro daquilo que você vai planejar. Eu sempre começo com 10 horas de trabalho e no decorrer do mês eu vou reduzindo essa carga horária de volante, tá, pessoal?
Lembrando que isso fique bem claro. Aquilo ali é hora de volante. Perfeito. Trabalhado. Ok. Beleza? Agora, Oswaldo, nós estamos chegando ao término do nosso podcast. Eu queria que você, para concluir, por exemplo, ali na planilha está ali custo por km, 1,04. Ok, show de bola. E está ali material rodante, 0,55. Como é que você faz para chegar nesse resultado projetado aí? Vamos lá. Olha só, pessoal. Quando a gente vai trabalhar com o custo do quilômetro, a gente tem que tomar como referência o veículo que eu tenho. Perfeito. Perfeito? Show de bola. Então, o veículo ele vai depreciar. Qual é o valor da depreciação? A depreciação média hoje em dia, busca aí no Google, 5% ao mês. 5% ao ano, desculpa. 5% ao ano. Nós somos motoristas de aplicativo, todo mundo sabe que na hora que você vai vender, o cara esculhamba seu carro. Justo. Então, deprecia 10 ao ano. Show de bola? Okay. Então, em 5 anos, que é o meu planejamento de troca, perfeito? O meu carro vai perder R$ 33.989. Quem é que fala isso pro motorista? Ninguém. Ninguém fala. Eu vou perder R$ 33.989. Se eu não perder, ótimo. Ok. Beleza. Mas eu estou me planejando, eu estou me preparando para quando eu chegar na troca, daqui a 5 anos, eles pagarem no meu carro 49 mil reais. Tá ali, ó, 49 mil reais. Show de bola? Show. Então, e eu paguei 83 mil no meu carro. Ok. Perfeito? Então, eu tenho aqui também o alinhamento e balanceamento, R$90, a cada 10 mil quilômetros rodado. Perfeito. Então, ele me custa 0,9, ele custa lá, fração de centavo por quilômetro. Aplicativo. Se você paga um aplicativo por mês, tipo um Gigo ou alguma coisa para rodar, um cálculo de ganhos, você vai estar direcionando o valor que você paga naquele espaço ali embaixo dos 90. Tá vendo a depreciação em 5 anos? Tá lançado ali 33.989. Ok? Ok. Você tá vendo a projeção que eu vou rodar em 5 anos? 293.300 quilômetros. Essa é a projeção que a planilha já calculou em relação ao que eu rodo hoje. Perfeito. Ok? Ao que eu já consolidei. Perfeito. A informação que eu passei para ela. Então ela tá me falando que eu tenho que separar 12 centavos por quilômetro, 0,11. Muito bom. Perfeito? Show de bola? Perfeito. E assim sucessivamente. Aí eu dimensionei R$500 por ano de elétrica, é uma bateria, é uma lampinha, meu carro queima muita lâmpada. Ok. Perfeito? Internet celular. Eu não uso a minha internet para minha operação? Justo. Você não concorda que a minha operação tem que pagar o meu plano de internet? Certamente. Perfeito. Então eu gasto R$95. O IPVA e o licenciamento do meu carro, ele 83.660, custa 3 centavos por quilômetro. Show de bola? Perfeito. Perfeito? Um jogo de pneu. O último pneu que eu comprei foi R$1.350. Eu troco a cada 50 mil. Ok? Lanternagem anual. Uma vez por ano eu dou um polimento no meu carro, mando catar tudo. E outra coisa, eu dei uma machucadinha no para-choque, gastei 250 conto pro cara consertar. Da onde que saiu o dinheiro? Dali, dos 1.500 reservado para parte de lanternagem. Muito bom. Show de bola. Lavagem mensal, R$200, R$50 por semana. Isso aí. Mecânica preventiva, R$300 por mês. Ok? Perfeito. Porque quando você não tem uma corretiva e você é uma pessoa que faz a preventiva, Ok. R$3.600 por ano. Justo. Show de bola? Muito bom. Ok? Então, 6 centavos por quilômetro. Eu somei R$82, R$81,90. Que muitos não pagam, né? Muitos não pagam, devem pagar, hein? Regularização vem aí, vem pesada, vem forte. Isso aí. Né? Me salvei esse ano por conta de MEI. Show? Justo. Imposto de renda. Enfim, plano de saúde. Eu não era... A minha empresa tem que pagar o meu plano de saúde. Isso aí. Show de bola? R$457. Se eu tivesse empregado,
eu não teria um plano de saúde? Justo. Justo. Então, eu entendo e lancei aqui. Lembrando só uma coisa, tá, pessoal? Isso daí é da sua vontade. Se você não quiser botar plano de saúde, você bota. Se você não quiser, você não bota. Se você quiser dimensionar os valores aqui de acordo com a sua experiência, você pode dimensionar e a planilha vai trabalhar em cima das informações que você passar. Muito perfeito? Bom. Seguro e rastreador, R$ 234. Troca de óleo, 415. E uniforme, uma vez por ano. Eu compro 2 calças, 3 camisas e um sapato para mim. Isso. Gasto aí na base de R$ 850. Perfeito. Show de bola? Show. Todo esse levantamento, eu chego a um custo de 0,55,4 centavos por quilômetro. Isso aí. Show de bola? Perfeito. Com a informação que eu gasto 45 centavos por quilômetro de combustível, a planilha me informa que o meu custo por quilômetro, lembrando que é importante isso ficar claro, em função do que eu rodo hoje, tudo projetado. Qualquer oscilação que der, ela vai trabalhar e vai equalizar isso, ou para mais, ou para menos. Justo. Show de bola. Quanto mais eu rodo, menor é aquele meu custo de 55. Isso aí. Quanto menos eu rodo, maior é o meu custo. Isso aí ninguém te conta, né? É, isso aí. Isso aí ninguém te conta. Inversamente, né? É inversamente proporcional. Perfeito. Mas tudo bem. Então eu cheguei a um custo de 1,4 por quilômetro. Lembrando, importante, tá vendo aquele item ali, eventuais? Sim. Eu tô gastando uma média de R$24 reais por dia. Eventuais aqui, né? Isso, de alimentação. Okay. Show de bola? Ok. Esse dinheiro a gente lança na planilha. Ele tem que retornar para você. Okay. A planilha me devolve esse dinheiro em cima do dimensionamento da meta. Top. Em cima daquele forecast ali. Porque isso é meu capital. Muito bom. Então, se eu estou botando como o combustível a gente coloca e ele volta, então como ele volta não tem economia, porque ele está voltando no final do dia para mim. É, que tem muitas pessoas que têm dificuldade nisso. Acha que o combustível, né, é gasto, né? Mas ele não entende que é um custo de investimento. Então ele vai e retorna. Ele retorna. É igual o motorista que quer começar a trabalhar hoje, ele só tem R$50. Isso. Então ele só tem R$50 de botar de gasolina. Ele botou R$50, ele fez 100. Isso. Então do 100, o 50 que ele investiu, ele retorna. Ele sobrou 50. Isso aí. Ele pegou os 50 que sobrou, ele vai botar mais 50 de gasolina e fez mais 100. Exato. E vai nesse ciclo. Então, esse custo, ele volta para você. Aí você precisa de 1.500 para rodar 30 dias ou você só precisa de 50? Você só precisa de 50, cara. É isso aí. Mas enfim, isso é um papo para um outro momento. Perfeito. Né? E assim, eu trouxe aqui, Filipão, uma planilhazinha do BID. Você quer que eu mostre ela aqui? Não, essa aí vai ficar pro nosso próximo programa, porque essa vai dar polêmica, bicho. Então, vai Isso polemizar. Se até lá a gente chegar vivo aqui. Carro elétrico, entenda, não estamos falando do carro, por favor. O carro é um tesão, o carro é um espetáculo, perfeito? Nós estamos falando de valores. O carro elétrico não é essa coca que desenho para você. Isso aí. Perfeito? Show de bola? Perfeito. Ok, galera. Então, pessoal, esse foi hoje, né, esse programa, primeiro programa nosso aqui, né? No estúdio, né? Podcast. E quero agradecer a você que esteve até aqui, tá? Não esqueça, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo para que o YouTube possa continuar nos justificando para criar novos conteúdos, beleza? E antes de nós finalizarmos aqui, Oswaldo, você quer deixar alguma consideração aqui, principalmente para o motorista que está iniciando hoje? Quero. Pode ficar à vontade. Quero. Motorista, que você que está iniciando hoje, não faça supermercado, por favor. Por favor, e nos ajude, entendeu? Nos ajude, tá bom? Desejo muito sucesso para você, ok? O mercado tá aí, a oportunidade tá aí. Eu tenho certeza que você vem com um próximo tema da mobilidade privada. Esse é o caminho, tá bom? Tente se libertar de forma inteligente do chicote da Uber
e dá 99. Perfeito. Perfeito? Essa que é a minha mensagem. E, cara, vamos que vamos. Agora, por exemplo, hoje você tem alguns alunos hoje dentro do seu quadro de consultoria. Tem. Se algum motorista que estiver assistindo nosso vídeo, tem algum canal que ele consiga entrar diretamente em contato contigo? Então, eu tenho um canal do YouTube que eu tenho um vídeo. Boa. Eu tenho um canal do YouTube que eu tenho um vídeo, né? Mas a gente tem o grupo do Chapas, né, Felipe? Ok. Eu acho que fazendo o contato com o Felipe. Pode ser pelo meu YouTube, pelo meu Instagram. Isso, fazer pelo Instagram. Pelo Instagram do Filipão, a gente é do mesmo grupo. Ok. A galera que for entrando e for participando, a gente vai trabalhando com todo carinho e Beleza. toda a atenção, tá? O objetivo é fazer com que você enxergue de forma inteligente esse negócio. Por quê? Isso precisa ficar claro. Porque é com você entendendo, comigo entendendo, com o Felipe entendendo, que a gente vai ganhar força, entendeu? Para melhorar o cenário que a gente vive no mundo da mobilidade, na Grande Vitória. Perfeito. Entendeu? Todo mundo caminhando para o mesmo local, todo mundo entendendo o jogo, entendendo o game, Isso aí. entendeu? A gente vai conseguir mudar de fase. Muito é assim bom. que eu termino aí com essa galera que está iniciando, que está Show. querendo iniciar, né? Então foi isso, meus chapas. Semana que vem a gente não vai conseguir gravar, porque a sala aqui já está reservada, mas na outra semana é bom que gera uma expectativa, e para você, principalmente que tem carro alugado, vale a pena você assistir o nosso próximo conteúdo. Beleza? Tamo junto, meus chapas. Até a próxima. Tchau.